Hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro. A moeda, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. No início não havia moedas, praticava-se o escambo, simples troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor. Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e seu grupo, trocava este excesso com o de outra pessoa que, por exemplo, tivesse plantado e colhido mais milho do que fosse precisar. Embora tenha sido predominante no início da civilização, pode ser encontrado ainda hoje entre povos de economia primitiva, em regiões onde, pelo difícil acesso, há escassez de meio circulante, e até em situações especiais, em que as pessoas envolvidas efetuam permuta de objetos sem a preocupação de sua equivalência de valor. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, assumir a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Eram as moedas mercadorias. Um exemplo foi o gado e o sal. Este, de difícil obtenção, principalmente no interior dos continentes, era muito utilizado na conservação de alimentos. Ambas deixaram marcas de sua função como instrumento de troca em nosso vocabulário, pois até hoje empregamos palavras como pecúnia, dinheiro, e pecúlio, dinheiro acumulado, derivadas da palavra latina pecus, gado. A palavra capital, patrimônio, vem do latim capita, cabeça. Da mesma forma, a palavra salário, remuneração, tem como origem a utilização do sal em Roma para o pagamento de serviços prestados. No Brasil, entre outras, circularam o cauri, trazido pelo escravo africano, o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o tabaco e o pano, trocado no Maranhão no século XVII. Devido à quase inexistência de numerário, sendo comercializado sob a forma de novelos, meadas e tecidos. Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riqueza e armas, anteriormente feitos de pedra. Quando o homem descobriu o metal, logo passou a utilizá-lo para fabricar seus utensílios e por apresentar vantagens como a possibilidade de entesouramento, de visibilidade, raridade, facilidade de transporte e beleza. O metal se elegeu como o principal padrão de valor. Era trocado sob as mais diversas formas no início, em seu estado natural, depois sob a forma de barras e ainda sob a forma de objetos como anéis, braceletes, etc. O metal comercializado dessa forma exigia aferição de peso e avaliação do seu grau de pureza a cada troca. Mais tarde ganhou forma definida e peso determinado, recebendo marca indicativa de valor, que também apontava o responsável pela sua emissão. Essa medida agilizou as transações, dispensando a pesagem e permitindo a imediata identificação da quantidade de metal oferecida para a troca. A valorização cada vez maior destes instrumentos levou à sua utilização como moeda e ao aparecimento de réplicas de objetos metálicos em pequenas dimensões que circulavam como dinheiro. É o caso das moedas faca e chave, que eram encontradas no Oriente, e do talento, moeda de cobre ou bronze com formato de pele de animal, que circulou na Grécia e em Chipre. Surgem então, no século VII a.C., as primeiras moedas com características das atuais. São pequenas peças de metal, com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu e garante o seu valor. São cunhadas na Grécia moedas de prata e na Lídia são utilizados pequenos lingotes ovais de uma liga de ouro e prata chamada eletro. As moedas refletem a mentalidade de um povo e de sua época. Nelas podem ser observados aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais. Provavelmente, a primeira figura histórica a ter sua efígie registrada numa moeda foi Alexandre o Grande da Macedônia, por volta do ano 330 a.C.
A princípio, as peças eram fabricadas por processos manuais, muito rudimentares, e tinham seus bordos irregulares, não sendo como hoje peças absolutamente iguais umas às outras. Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moeda foram o ouro e a prata. O emprego destes metais se impôs não só pela sua raridade, beleza, imunidade à corrosão e valor econômico, mas também por antigos costumes religiosos. Nos primórdios da civilização, os sacerdotes da Babilônia, estudiosos de astronomia, ensinavam ao povo a existência de estreita ligação entre o ouro e o sol, a prata e a lua. Isso levou à crença no poder mágico desses metais e dos objetos com eles confeccionados. A cunhagem de moedas em ouro e prata se manteve durante muitos séculos, sendo as peças garantidas por seu valor intrínseco, isto é, pelo valor comercial do metal utilizado na sua confecção. Assim, uma moeda na qual haviam sido utilizados 20 gramas de ouro era trocada por mercadorias neste mesmo valor. Esses sistemas se mantiveram até o final do século XIX, quando o cuproníquel e posteriormente outras ligas metálicas passaram a ser empregados, passando a moeda a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor gravado em sua face, que independe do metal nela contido. Com o advento do papel moeda, a cunhagem de moedas metálicas ficou restrita a valores inferiores, necessários para troco. Dentro desta nova função, a durabilidade passou a ser a qualidade mais necessária à moeda. Surgem em grande diversidade as ligas modernas, produzidas para suportar a alta rotatividade do numerário de troco. Na Idade Média, surgiu o costume de se guardarem os valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e dando origem à moeda de papel. No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal como hoje fazemos com os cheques. Com o tempo, da mesma forma ocorrida com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando a falsificação e garantindo o poder de pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas. O dinheiro variou muito em seu aspecto físico ao longo dos séculos, tanto em tamanho como o státer, que circulou em Arados, Fenícia, atingindo também grandes dimensões, como as do daler, peça de cobre na Suécia, no século XVII. Embora hoje a forma circular seja adotada em quase todo o mundo, já existiram moedas ovais, quadradas, poligonais. Foram também cunhadas em materiais não metálicos diversos, como a madeira, couro e até porcelana. Moedas de porcelana circularam na Alemanha, quando, por causa da guerra, este país enfrentava grave crise econômica. As cédulas geralmente se apresentam no formato retangular e no sentido horizontal, observando-se, no entanto, grande variedade de tamanhos, como quadradas e até com as inscrições no sentido vertical. As cédulas retratam a cultura do país emissor e nelas podem-se observar motivos característicos, como paisagens, tipos humanos, fauna e flora, monumentos de arquitetura antiga e contemporânea, líderes políticos. Normalmente apresentam inscrições na língua oficial do país, às vezes as mesmas inscrições em outros idiomas. Essas inscrições, quase sempre em inglês, visam a dar à peça leitura para maior número de pessoas. O conjunto de cédulas e moedas utilizada por um país forma o seu sistema monetário. Este sistema, regulado através de legislação própria, é organizado a partir de um valor que lhe serve de base e que é a sua unidade monetária. Atualmente, quase todos os países utilizam o sistema monetário de base centesimal, no qual a moeda divisionária da unidade representa 1/100 de seu valor. Os países, através de seus bancos centrais, controlam e garantem as emissões de dinheiro.
No caso dos depósitos feitos por clientes, os bancos fornecem cheques em branco, que podem ser preenchidos à vontade do depositante até completar a quantia acreditada. Enquanto os franceses atribuem a origem da palavra cheque ao vocabulário inglês de cheque, verificar, conferir, os ingleses sustentam que a palavra é originária do francês échiquier, que significa tabuleiro de xadrez. Segundo os ingleses, as mesas usadas pelos banqueiros tinham a forma de um tabuleiro de xadrez, daí o seu nome. A origem remota está ligada à letra de câmbio. Os especialistas não têm certeza. Alguns dizem que os romanos inventaram o cheque por volta de 352 a.C. Outros admitem ter sido criado na Holanda no século XVI. Em Amsterdã, cerca de 1500, o povo costumava depositar seu dinheiro com caixeiros, o que representava menor risco do que guardá-lo em casa. Os caixeiros concordavam em arrecadar e cancelar débitos por meio de ordens escritas dos depositantes, cheques. Na Inglaterra, no fim do século XVII, o povo começou a fazer depósito com os goldsmiths. Acredita-se que datem de 1762 os primeiros cheques impressos por Lawrence Shields, na Inglaterra. Ele foi o primeiro banqueiro no sentido moderno. O primeiro país que legislou sobre o cheque foi a França, com a lei de 14 de junho de 1865. Na Inglaterra, onde ele se expandiu mais rapidamente, a legislação específica só foi baixada em 18 de agosto de 1882. No Brasil, a primeira referência ao cheque apareceu em 1845, quando se fundou o Banco Comercial da Bahia, mas, mesmo assim, sobre a denominação de cautela. Só em 1893, pela Lei 149b, surgiu a primeira citação referente ao cheque, no seu artigo 16, letra A, vindo o Instituto a ser regulamentado pelo Decreto 2591, de 7 de agosto de 1912. O uso de moedas e cédula está sendo substituído cada vez mais por pequenos cartões de plástico. Os cartões não são dinheiro real, simplesmente registram a intenção de pagamento do consumidor. Os cartões surgiram nos Estados Unidos na década de 20. Em 1950, o Diners Club criou o primeiro cartão de crédito moderno. Trazia o nome do associado de um lado e dos estabelecimentos filiados em outro. Somente em 1955, o Diners passou a usar o plástico em sua fabricação. Em 1958, foi a vez do American Express lançar o seu cartão. Na época, os bancos perceberam que estavam perdendo o controle do mercado para essas instituições. E no mesmo ano, o Bank of America introduziu seu Bank America Card. E, em 1977, o Bank America Card passou a denominar-se Visa. Na década de 90, o Visa torna-se o maior cartão com circulação mundial, sendo aceito em 12 milhões de estabelecimentos. Esta é a história real do dinheiro. Mas no cotidiano nós temos que lidar com a nossa história emocional sobre o dinheiro, que nos faz ter culpa por ter ou não ter, aceitar ou não, permitir-nos ou não. Para entender a nossa história emocional sobre o dinheiro, precisamos nos recordar como era a reação dos nossos pais e familiares com o dinheiro quando éramos pequenos, a forma como aprendemos com eles a lidar com o dinheiro. O que significava ter ou não ter dinheiro para a nossa família? Pois é desta forma que olharemos e viveremos nossa relação com o dinheiro, independente do que é real ou não. Somente com a ressignificação do que é o dinheiro, poderemos mudar nossa forma de lidar com ele e com nossas habilidades sobre como atrair, manter e usufruí-lo no dia a dia.